Alô, meu amigo, minha amiga da Arroba Produtiva, você que acompanha a gente pelo canal do YouTube, você que acompanha a gente pelo Instagram. Eu agradeço a você por dedicar um pouco do seu tempo a aprender um pouco mais e é uma honra para mim poder compartilhar, do meu conhecimento com você, poder estar somando com você e faço o meu melhor na minha condição de hoje para entregar o melhor conteúdo a vocês. Pessoal, no nosso segundo vídeo dessa série sobre coisas que a gente vai pincelar sobre nutrição de plantas, adubação, fertilidade do solo, a gente vai estar falando hoje sobre o nitrogênio. Esse nutriente ele é super importante para todas as culturas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o que é, Ariel, especificamente? Qual a importância do nitrogênio, como é que ele vai parar nas plantas, mas sem muitos detalhes que de fato não vão enriquecer a sua vida na prática. Então, eu venho buscando trazer aqui, gente, conteúdos que de fato têm a possibilidade de agregar valor a você, amigo produtor, para que assim você possa diminuir suas perdas, melhorar cada vez mais a sua agricultura através do aumento da sua produtividade. E além disso, buscando sempre entregar o que há de melhor, ok? Então vamos seguindo. Roda a vinheta, editor! Iniciando de fato o nosso vídeo agora, nós vamos abordar qual a necessidade de que a planta tem, porque você tem que colocar o nitrogênio lá. Pessoal, dentro das demandas nutricionais da planta, o nitrogênio ele vem ser então o nutriente mais demandado, Por que, Ariel? Ele é mais importante? Não necessariamente, ele apenas tem uma demanda maior, ou seja, a planta precisa do nitrogênio em uma quantidade maior do que outros nutrientes. Por quê? O nitrogênio ele faz parte de vários processos do metabolismo da planta e, além disso, faz parte de muitas estruturas, como aminoácidos, que, por sua vez, vão entrar na estrutura de proteínas, bases nitrogenadas, vitaminas, mas, Ariel, para que tudo isso de nome complicado que tu está falando aí? Tudo isso são coisas difíceis de alterar o nome, porém, dentro do DNA, que é uma palavra muito mais comum e muito mais popular, uma sigla muito mais popular, a gente vai ter o nitrogênio ali dentro. Então, é inevitável de que a planta, toda e qualquer planta vai necessitar desse nutriente, certo? Então, por ter essa alta necessidade e essa grande importância, nós estamos fazendo esse vídeo para esclarecer cada vez mais como você pode estar usando o adubo da melhor forma, quais adubos você pode usar e, além disso, vai falar também sobre como é que funciona na natureza para esse nitrogênio chegar até a planta. Por quê? O nitrogênio é um gás extremamente abundante na nossa atmosfera. O ar que nós respiramos tem nitrogênio, porém ele não está disponível para a planta, senão a gente não gastaria nem um centavo com adubação nitrogenada. E o que acontece, Ariel? Para esse nutriente, para esse elemento chegar até a planta e desempenhar a função que ele desempenha nela, a gente tem a possibilidade de 3 processos para se tornar, digamos assim, assimilável pela planta. Ou seja, é como se fosse uma comida crua e através desses 3 processos a gente vai pegar, cozinhar essa comida para que a gente possa estar ingerindo com segurança e de forma que a gente vá absorver o nutriente dela. Então essas 3 formas são a biológica, a industrial e a atmosférica. Ariel, mais uma vez nome difícil? Calma lá. Pessoal, a primeira é a biológica, através de bactérias. Essas bactérias presentes no solo
fazem a conversão do nitrogênio que está na atmosfera para uma forma assimilável pela planta, que é a forma que a gente tem para dizer, né, que está disponível. Então, as bactérias trabalham em cima desse nitrogênio e deixam ele pronto para que a planta utilize. Alguns grupos de planta, especialmente as leguminosas, têm, por sua vez, uma facilidade, né, de agregar essas bactérias, que são chamadas de fixadoras de nitrogênio, e dessa forma a gente consegue aí, em plantios de soja, por exemplo, reduzir muito o custo com a adubação nitrogenada. Isso, inclusive, é uma tecnologia brasileira, desenvolvida no Brasil, né? Descoberta, de certa forma, e escalada a nível industrial, a nível de plantio, para que a gente tivesse cada vez mais economia. A segunda é industrial, onde a gente tem, através de processos industriais, a fabricação, entre aspas, né, do nitrogênio. Então você vai ter processos industriais que vão trabalhar com química, com física, para que esse nitrogênio do ar venha a se tornar um nitrogênio próprio para o consumo da planta. E a última é a atmosférica, que passa por algumas transformações e no final de toda uma longa cadeia, esse nitrogênio se torna assimilável pela planta. Porém, a nível de adubação, que é o que a maioria de vocês querem saber, nós temos algumas fontes. Quais são essas fontes? A ureia, com cerca de 45% a 46% de nitrogênio. Além disso, a gente vai ter o sulfato de amônio, com aproximadamente ali 20% de nitrogênio. Vai ter também a mamona, né, que aí a gente já parte para um grupo de adubos orgânicos. Qual a vantagem de estar usando a mamona, por exemplo? Você, além da adubação com nitrogênio, também vai estar inserindo no seu sistema, né, no seu solo, outros nutrientes, inclusive micronutrientes que são presentes também na matéria orgânica. E além do benefício da adubação nitrogenada, você vai estar colocando um condicionador de solo. E dessa forma, são outros benefícios que você vai acabar tendo através dessa adubação nitrogenada. No entanto, gente, o percentual de nitrogênio na torta de mamona, por exemplo, é de aproximadamente 5%, 5, 6%. E dessa forma, você precisa de uma quantidade muito grande para poder suprir a demanda de nitrogênio pela planta. Só que o que acontece, gente? Ao passo que você coloca uma ureia, por exemplo, a ureia tem 46% de nitrogênio, o sulfato de amônio 20%. No entanto, a taxa de perdas é muito elevada. E é aqui que entra o X da questão. Como é que você vai fazer para que a sua perda seja cada vez menor? Porque a taxa de perda desse nutriente chega a 50%. Dessa forma, é como se você estivesse jogando metade do seu dinheiro no lixo, jogando esse dinheiro fora. Então, a gente vem aqui falar para vocês de algumas técnicas, alguns manejos que vão fazer com que a sua taxa de perda seja menor. Dessa forma, você vai aproveitar muito mais o adubo que você vai estar colocando, certo? E quais são essas dicas? Dicas de ouro, pessoal. Vamos lá, anote. A primeira delas é não aplicar ureia, por exemplo, nas horas mais quentes do dia. Por quê? A taxa de perda de nitrogênio, em maior proporção, é por volatilização. O que é essa volatilização, Ariel? Perda pelo ar. Ou seja, se você está jogando ali numa hora onde o sol está muito quente, a temperatura está elevada, você tem a tendência a aumentar a sua perda. Por quê? Começa a evaporar esse nitrogênio que está contido na sua ureia. Além disso, uma outra dica importante é aplicar com solo úmido. O solo não precisa estar encharcado e nem deve.
porque aí a gente tem um problema de perda também. Só que o solo precisa estar úmido, você precisa olhar, dar uma leve cavada no solo e ver que ele está úmido, né? Ali frio. Dessa forma você com certeza vai ter um aumento significativo do aproveitamento do nitrogênio. Correto, gente? Essas são umas dicas mais práticas e mais fáceis de aplicar. Se você vê que tem a possibilidade de uma breve chuva depois da sua aplicação, ou você pode estar ligando também a sua irrigação, né? Não por muito tempo para não encharcar o solo, mas para deixar ele úmido, porque esse aproveitamento aumenta com o solo úmido. Porque o nitrogênio é um nutriente absorvido pela planta na forma de fluxo de massa, ou seja, a planta é uma frase, assim, eu vou falar agora uma frase que é muito comum, que a gente tem trabalhado aqui na @produtiva e que é muito verdade. A planta ela não come, gente, a planta ela bebe. Ou seja, o nutriente que vai estar dissolvido ali naquela região onde a raiz da planta vai estar ocupando, vai estar dissolvido em água, você consegue então aumentar o nível de absorção desse nutriente. Por quê? Se você aplica a ureia e logo depois vem a água, dissolvendo ela e deixando naquela região onde você tem a raiz da planta ocupando, quando a planta transpira, por exemplo, né, o que é esse processo de transpiração? É a perda de água pela planta. Automaticamente a raiz vem sugando essa água, né, essa solução que está dissolvida ali no solo, e o nutriente, caso o nitrogênio, vai embora junto com essa água. Então a planta tende a aumentar bastante a taxa de absorção desse nutriente. Mas Ariel, como é que eu noto que a planta está deficiente? Como é que eu sei quando eu devo jogar o nitrogênio? Pessoal, vocês lembram lá no vídeo passado, quando eu falei da questão da análise de solo? O ideal é você não esperar a planta manifestar algum tipo de deficiência para poder entrar com o nutriente que ela vai estar precisando. A melhor opção é você fazer um acompanhamento através de análise de solo, análise de folha, para que dessa forma você consiga prever mensalmente ou quinzenalmente a sua adubação, caso você tenha um sistema de irrigação implantado na sua propriedade. Se não, as adubações elas são concentradas no período chuvoso, justamente por conta dessa questão que eu comentei com vocês agora, de que os nutrientes precisam estar dissolvidos na fase líquida do solo, né? Ou seja, naquela solução nutritiva, para que a planta possa absorver ele. Em solo seco, é praticamente impossível de a planta estar fazendo a absorção dos nutrientes. Correto, galera? Então, quando a planta manifesta a deficiência de nitrogênio, ela vai manifestar nas folhas baixas, né? Então vamos imaginar aqui, as folhas mais baixas são as folhas mais velhas. Pelo fato de o nitrogênio ter uma alta mobilidade na planta, é um nutriente que se mexe muito e tem alta demanda em regiões novas, né? Regiões que a gente chama de apicais, ele vai ter uma prioridade de demanda, ele vai ser mais demandado nas regiões mais novas, mais jovens da planta, ou seja, nas pontas ou na parte superior. Dessa forma, galera, o nitrogênio vem a ser então um nutriente que vai ser manifestada a sua deficiência na parte de baixo. Então, nas folhas de baixo você vai notar elas com uma clorose, que a gente chama, ou seja, ela vai estar amarelada, né? E às vezes chega até a casos de necrose, ou seja, parece que está podre por conta da demanda de nitrogênio que não está sendo atendida. Correto, pessoal? Então dessa forma a gente encerra o vídeo de hoje e eu peço, gente, que vocês comentem, tirem suas dúvidas e que cada vez mais vocês possam estar somando com a gente, né? Através das suas dúvidas, através
do seu like, que é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando ou não. Deixe sugestões de vídeos. Então, galera, a gente encerra por aqui e muito obrigado. Valeu!